Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos começar os nossos estudos dessa tarde e vamos fazer aqui alguns lembretes antes de começarmos. O primeiro lembrete solicitamos a todos que mantenham os telefones celulares aí em modo silencioso. E o segundo lembrete é que nós começamos desde a semana passada a realização da Sexta-feira do Livro Espírita, aqui da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, aqui no nosso solar. A feira, ela já está aberta, né? Assim que nós terminarmos aqui a nossa reunião, todos os que desejarem adquirir obras espíritas com até 40% de desconto, nós temos aqui disponível. Evidentemente que nós temos disponíveis as principais obras espíritas, especialmente da literatura abençoada e múltipla do nosso inesquecível missivista do além, né, com a terra, que é o nosso Chico Xavier. Temos outras obras também, as obras clássicas, e gostaria de dizer para todos que é uma oportunidade interessante nós adquirirmos livros espíritas num preço muito acessível, e esclarecemos ainda que o objetivo da fraternidade é exatamente esse: propiciar a divulgação da doutrina espírita sem qualquer finalidade arrecadatória. É mais mesmo além de facilitar, né, para todos que comparecem aqui no nosso solar, e grande parte dos irmãos que aqui vêm residem por aqui na Pampulha, então fica mais fácil comprar aqui do que às vezes ir lá na rua Guarani ou em outras livrarias, né, para adquirir as obras espíritas. Então ficam aí os registros. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade abençoada do estudo, pedindo ao nosso Mestre querido que ampare a todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa tarde. Pedimos ainda ao Mestre que ampare também os nossos lares, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos parentes, amigos queridos, que ampare também aqueles que, porventura, por algum motivo, não se simpatizem conosco, e que esse auxílio, Mestre amado, possa ser levado a todos os nossos irmãos que sofrem, que padecem, nos leitos de hospital, nos presídios, nas casas de tratamento de saúde mental, nas ruas, enfim, Senhor, onde quer que haja o padecimento, a dor, que a vossa misericórdia possa amparar e proteger e amenizar os sofrimentos. Ampare ainda, Senhor, nosso Brasil amado, que os espíritos das falanges de Ismael, que auxiliam Jesus no grande projeto de transformação do mundo, possam nos amparar a todos esses que, como nós, habitam as terras do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós possamos compreender a importância de guardarmos, acima de tudo, a figura do nosso Mestre amado em nossos corações, em nossas almas. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Começar a
minhas irmãs, do capítulo 10, no item 4, nós temos hoje os ensinamentos do Cristo, do Sermão das Bem-aventuranças, em que Mateus registrava as promessas e predições de Jesus a respeito dos destinos de cada coração humano. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Conta-nos as tradições cristãs expostas no próprio Novo Testamento que Jesus afastou-se por 40 dias em orações, em preces, a fim de posteriormente subir ao monte e legar à humanidade o documento mais precioso que a história humana, a história da civilização humana deveria de conhecer, que é o Sermão das Bem-aventuranças. E no item objeto do estudo desta tarde, Allan Kardec comenta esse registro de Mateus, reproduzindo os ensinamentos do Mestre, e inicia falando sobre a misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então nós vimos aqui que a misericórdia não é uma questão apenas de educação, vai mais além. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, nós acrescentaríamos cada falta. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz por benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Meus irmãos,
minhas irmãs, aqui mesmo nesse capítulo, nós vamos observar que o perdão das ofensas, o esquecimento das ofensas, deve bater fortemente a nossa inteligência e falar muito, mas muito alto aos nossos corações. Ele não nos informa que, além de nós mesmos perdoarmos o nosso semelhante a cada ofensa recebida, nós vamos verificar que Kardec, os espíritos superiores, mostra que nós temos que exemplificar o perdão. Nós temos que mostrar para todos que o perdão compensa. Nós temos que dizer a quem quer que se aproxime de nós ou conviva conosco que perdoar nos torna maiores. Perdoar nos torna mais nobres. E um dia, em Bombaim, que é uma cidade da Índia, Gandhi estava em volta dos seus discípulos, dos seus seguidores, das pessoas que estavam com ele, discutindo exatamente o furor, a grandiosidade da raiva, do ódio que os ingleses estabeleciam em relação aos indianos para poder manter a Índia sob o seu domínio. E aí o Gandhi dizia que ele, em momento nenhum, contribuiria para a independência da Índia, se para isso fosse necessário ele aconselhar o derramamento de uma gota de sangue que fosse. Não valeria a pena obter a independência a esse preço. E por isso que ele pregava, com todo o vigor de sua autoridade moral, a chamada não violência, a chamada resistência pacífica, a de mostrar ao mundo que existia uma forma de vencer e obter os objetivos, ainda que aqui da terra, utilizando os ensinamentos que Jesus nos ensinou e que repercutiram pelos discípulos que o Mestre encaminhou ao Oriente, na própria Índia. Gandhi então dizia que perdoar não era mesmo um ato de fraqueza, pelo contrário, era um ato de extremo poder, que os fracos não tinham condição de exercer, porque, segundo ele, perdoar era para os fortes, para aqueles que já compreendiam de maneira definitiva de que unicamente pelo perdão nós poderemos possuir e alcançar os nossos objetivos de crescimento e desenvolvimento intelectual e moral aqui neste planeta. O perdão é, conforme nos mostra Paulo de Tarso, quando fala sobre a caridade, uma das maiores demonstrações de amor. E no momento em que nós conseguimos alcançar a possibilidade de perdoar os nossos irmãos em humanidade, meus irmãos queridos e irmãs queridas aqui do Solar, não tenham dúvida nenhuma que nós já estaremos a passos largos para o nosso próprio aprimoramento. Aquelas criaturas que conseguem perdoar verdadeiramente qualquer do seu próximo, com toda certeza já conquistou um grande pedaço, uma grande proporção daqueles valores e sentimentos que farão com que ela muito mais rapidamente alcance os demais. O ato de perdão
é um movimento que nasce de dentro de nós, para fora de nós, se espraia para o ambiente que nós convivemos, as pessoas com as quais nós convivemos, e a partir daí, de maneira decisiva, nós transformamos o mundo. Gandhi conseguiu libertar assim a Índia. E tamanha era a sua força moral, que a história nos narra que todas as vezes que existia algum tipo de conflito naquele país, enquanto ele ali estava vivo, ele entrava em jejum até que os conflitos cessassem. Ou seja, ele demonstrou, depois do Cristo e contemporaneamente, que o amor, e só o amor, é capaz de salvar e tornar viável a convivência humana. Ao longo, meus irmãos, de todas as nossas existências, nós temos sido sistematicamente perdoados por Deus. O fato de nós estarmos aqui hoje, numa casa espírita, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que nos traz esse Evangelho e ainda nos mostra as realidades do Espírito, as realidades das nossas passagens diversas, não só pelo mundo, mas pelos planos espirituais, nos convencendo aos poucos da necessidade da nossa transformação, já é por si só uma demonstração muito clara da misericórdia divina em relação a cada um de nós, e em especial a esse que vos fala, por uma razão muito simples, meus irmãos, minhas irmãs. Nós já erramos demais. Se nos fosse possível, e graças a Deus não é, lembrarmos das nossas últimas 100 reencarnações, eu tenho certeza absoluta de que todos nós não conseguiríamos chegar com algum tipo de sanidade mental ou equilíbrio a partir da segunda ou terceira encarnação anterior. Nós falimos muito por ignorância ou por reiterar determinadas quedas que eram originárias das nossas deformidades morais e espirituais. Então, Deus nos perdoou, mas ativou as suas leis universais no sentido de que nós cumpríssemos as consequências daquilo que fizemos de ruim aos nossos semelhantes. E Ele se utiliza da justiça infinita que Ele significa e verifica as nossas fragilidades, a nossa pequenez, e nos diz assim, se fosse possível reproduzir a fala do Criador com qualquer um de nós, mas Ele o faz através dos seus intermediários. Meu filho, minha filha, eu vou te dar a oportunidade de você quitar seus erros, amando o seu próximo, mudando a sua maneira de agir. Você vai encontrar no seu caminho diversos desafios que vão testar as suas virtudes, as suas conquistas, que vão botar em prova a sua fé, que vão demonstrar de alguma maneira, fazer com que você demonstre de alguma maneira se você crê apenas da boca para fora ou se essa crença já está dentro do seu coração. E se ela estiver, e tomara que esteja, você já vai começar a ver a viabilidade de perdoar o seu próximo, mesmo que esse próximo seja alguém que te desafie um sem número de vezes. E nos mostra não apenas a necessidade e a conveniência disso, de amar na forma de perdão aqueles que estão em torno de nós, nas múltiplas oportunidades da vida, mas nos mostra que esse é o caminho mais rápido
para nós conquistarmos aquela paz que haverá de nos propiciar outras conquistas que nos levarão a uma condição de pleno equilíbrio, fazendo com que nós nos livremos das principais peias que ainda nos prendem a esse mundo de expiação e de provas, em reencarnações ainda repleta de problemas a resolver. Se nós nos livrarmos do rancor e do ódio ainda nessa vida, e isso é possível, meus irmãos, minhas irmãs, é plenamente possível, apesar de requerer de nós um exercício, uma violência imensa, com os sentimentos que ainda gravitam e se aninham dentro de nós, mas se conseguirmos palmilhar essa estrada, ou percorrer essa estrada, nós vamos ver que, com toda certeza, uma paz imensa se assomará de nossas vidas. E eu não estou dizendo isso aqui como um explicador de evangelho, que é o que eu sou, porque Emmanuel traça a diferença entre evangelizador e explicador de evangelho. Nós estamos aqui na condição de explicadores de evangelho, porque nós vamos conseguir ser verdadeiramente evangelizadores quando nós fizermos aquilo que, salvo engano, Francisco de Assis dizia: pregai o tempo todo o evangelho de Jesus, se possível por palavras. Ou seja, nós temos que pregar o evangelho de Jesus com os nossos atos, com os nossos exemplos, com a nossa vida posta às vistas de todos os nossos irmãos e humanidade, fazendo com que eles constatem: puxa vida, hein? O Euler era um sujeito difícil de lidar com ele. Ele está até um pouquinho melhor agora. Ele está até melhorando um tiquinho, pouquinha coisa, mas já dá para ver que ele melhorou. Será por quê? E aí nós, às vezes, concluímos que o porquê está aqui, ó, no Evangelho de Jesus. E graças a Deus, o Mestre nos trouxe, inclusive nessa passagem maravilhosa do Sermão das Bem-aventuranças, que nós estamos aqui a estudar. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, encontraremos Jesus na Santa Ceia, porque Jesus falou de amor pela primeira vez no mundo. Quem falou de amor foi o Cristo. Ninguém mais falou de amor, nem os profetas, nem os sábios da antiguidade, nem Sócrates, que pregou uma doutrina análoga, parecida com o cristianismo, com a doutrina de Jesus, mas ninguém falou de amor. E foi essa grande diferença, meus irmãos, minhas irmãs, para o nosso mundo, para as nossas vidas. E aí nos fala que essa criatura, o evangelista João, nos fala dessa criatura, da grandeza dessa criatura que nos falou do amor pela primeira vez e nos retirou das sombras definitivamente. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, encontraremos Jesus na Santa Ceia, orando a Deus e compartilhando com o Pai o fiel cumprimento da missão que Ele, o Pai Celestial, lhe confiara. E aí eu vou reproduzir os registros de João para todos nós aqui. Glorifiquei, disse o Mestre, dizendo a Deus, numa prece junto aos seus discípulos: glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que esse mundo existisse. Meus irmãos, o dia que eu li isso aqui pela primeira vez, eu arrepiei, com toda sinceridade. Imagina Jesus na Santa Ceia dizendo: meu Pai, consumi a minha tarefa, está aqui, minha tarefa foi cumprida, por favor, me abençoe com a luz que o Senhor um dia me abençoou, antes sequer que esse planeta existisse. Nós estamos falando aí, meus irmãos, de alguns bilhões de anos.
Foi esse ser aqui que ajudou a plasmar o nosso mundo, que veio e falou de amor para nós. Então, se ele vem, fala de amor e fala de perdão, o que é que nós estamos fazendo? Que não estamos ainda atendendo esse chamamento na amplitude que o Mestre quis nos mostrar, estando presente na Santa Ceia com seus discípulos. E nós estamos ainda insistindo em nos dividir, insistindo em cultivar canteiros de ódio dentro dos nossos corações, como se fossem flores. E não são flores, são sentimentos ruins que nos adoecem, que nos dividem, que nos tornam tristes, que nos tornam infelizes, que nos tornam prisioneiros de uma vida abjeta, de uma vida pequena, porque ainda não conseguimos entender o que é essa criatura, que quando veio aqui, já tinha idade suficiente, já era grande o suficiente, quando criou o nosso mundo, sob as bênçãos de Deus, e nós ainda não estamos ouvindo, na medida exata, aquilo que Ele pretende nos ensinar. Então, meus prezados irmãos, Ele é o governador do nosso mundo, e continua nos insistindo amorosamente, que nós escutemos o seu chamado abençoado, que nós escutemos o seu convite, que nós não deixemos o Cristo de braços estendidos e de mãos abertas para nós, sem abraçarmos e sem pegarmos as suas mãos e atendermos o seu convite abençoado. Jesus, meus irmãos, veio transformar os corações das criaturas humanas, e Ele está fazendo isso com cada um de nós através do sentimento. Ele não veio ser um revolucionário, um general, Ele não veio ser mais um imperador, por isso que Ele não veio ser mais um líder que arrebatava multidões, levando as multidões a ferir os outros irmãos. Jesus veio estabelecer uma nova era, um novo mundo. E eu terminaria aqui a minha participação lendo uma página pequenininha, mas muito interessante, de um velhinho que um dia pegou Jesus nos braços. Um velhinho muito bom, chamado Simeão, mas que naquele momento ele não compreendeu como é que uma criança daquele tamanhozinho, né, recém-nascida, que veio numa manjedoura, ou seja, que nasceu por falta de lugar no estábulo junto com os animais, que criatura era aquela que ia transformar o mundo, que ia submeter Roma, que ia submeter Herodes, que ia submeter o Sinédrio? Simeão não entendeu e iniciou um diálogo interessantíssimo com Jesus. E Jesus lhe responde, se não aqui vejamos. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, com o fim de atender à nossa libertação. Porque não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo?
Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou as forças contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por um casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não ligaste aos príncipes, não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além de um estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe um sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina mão e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que já se inclinava para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso de bater a mãozinha no coração, no peito do velhinho Simeão, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas passageiras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo nos corações dos homens. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe no nosso estudo. Meus irmãos, certa vez, se não me engano, o mesmo Gandhi, que há pouco o Euler Tionei nos falou, certa vez ele disse o seguinte, relacionado ao nosso tema: na base do olho por olho, o mundo acabaria cego. Jesus, em sua doutrina, mostrou para a gente com maestria, com perfeição, a necessidade que todos nós temos de esquecer as ofensas recebidas, os ultrajes, as humilhações, eventuais calúnias que forem dirigidos à nossa pessoa, até mesmo agressões físicas, ferimentos, ou eventualmente até um golpe que nos tire a vida. O Cristo nos exemplificou, mostrando-nos e nos falando, por exemplo, quando estava lá em vias de perder a sua existência física, virou para aquela multidão ignorante e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sofreu para nos ensinar a sofrer. O Mestre passou pelo que passou para exemplificar, para mostrar na prática como que nós viveríamos
as suas lições inesquecíveis, as suas lições divinas, mostrando para todos nós que nós não podemos, na qualidade de espíritas, de cristãos, guardar, meus irmãos, mágoa e ressentimento no coração. A criatura que guarda mágoas consigo assemelha-se a alguém que ajunta lixo dentro de casa. Imaginem os irmãos aqui o seguinte: todos nós aqui em Belo Horizonte, às vezes o serviço público, urbano, passa o caminhão na rua e recolhe o lixo 2, 3 vezes por semana. Vamos imaginar se a gente parasse de recolher o lixo, começasse a acumular ele dentro de casa, resto de comida, resto de tudo aquilo que atualmente a gente destina ao lixo que não nos serve, e assim fizéssemos por uma semana, por 2, por um mês, por um ano. Que ambiente que a gente viveria, meus amigos? Um ambiente insuportável, insalubre, que atacaria a nossa própria saúde física. Assim se assemelha aquele que guarda consigo mágoas, aquele que traz consigo ódio, raiva de alguém, ressentimento de uma situação ocorrida no passado. Ele vai aos poucos se contaminando. Ele se prende a um passado, a um fato ocorrido que não lhe dá mais alegria espontânea, que lhe tira às vezes o sorriso, que faz com que ele não perceba mais as belezas da natureza, o canto de um passarinho, a beleza de uma chuva que chega, um dia de sol e tantas outras coisas que estão à nossa volta. Portanto, meus irmãos, quando a gente aprende dentro do Evangelho e da doutrina espírita a necessidade do perdão, nós estamos aprendendo uma das mais efetivas formas de nos libertarmos, de sermos livres de verdade, de ficarmos em paz, esquecendo as ofensas recebidas, sejam elas quais sejam, porque o Cristo é sempre o exemplo maior nesse ponto. Qual o merecimento que Jesus tinha para passar pelo que passou? Nenhum. O Mestre não provocou o sofrimento pelo qual ele passou, mas passou por ele para nos ensinar a sofrer, para nos ensinarmos a ser serenos, a esquecer as faltas e a sempre nos ligarmos a Deus. Oh meu Deus, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe a minha consciência e a minha limpeza de caráter em determinada conduta, portanto, se a pessoa me perdoa, ampare ela, abençoe ela, mas que a gente não guarde mágoa, nem ressentimento nenhum. Essa lição é uma lição, meus irmãos, que transforma a nossa realidade, que transforma a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida, na vida familiar, nas relações de trabalho, no relacionamento com vizinhos, com conhecidos. Sempre que a gente exercitar o perdão, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor, para uma sociedade mais harmônica, para uma sociedade mais pacífica. E assim dizendo, meus irmãos, e considerando também a página trazida para nós há pouco, que mostrou que Jesus transformaria o mundo tocando o coração das pessoas, foi a resposta que ele deu ao velho Simeão, batendo a mãozinha dele no peito daquele homem que sabia que ele era o Messias, que foi falado com ele que ele era o Messias. Nós trouxemos uma página que dá sequência a essa lição e também ilustra para a gente a necessidade do perdão, do esquecimento das ofensas, bem como também, meus irmãos, chega como uma grande lição diante do momento que nós vivemos. Conforme é do conhecimento de todos aqui presentes, nosso país amanhã tem um dia importante, onde, conforme a vontade de cada um de nós, com o mesmo peso, com a mesma importância, poderá escolher os seus representantes. E diante disso, meus irmãos, às vezes os irmãos já podem ter observado aqui que, graças a Deus, nunca houve nessa casa a aprovação ou reprovação de qualquer postulante aos cargos públicos. Aqui, lembrando-nos do Evangelho do Cristo, nos lembramos quando ele pediu a moedinha aos fariseus que tentavam colocá-lo em armadilha e perguntou a eles: de quem que é
o rosto aí da moeda, é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui, portanto, sempre nos preocupamos em cuidar dos interesses de nosso Pai maior, da implantação do Evangelho no mundo. E vejam, meus irmãos, como que isso se torna mais claro para nós, a partir de uma lição de Jesus, em que ele estava na companhia de Tomé, e está presente para a gente no livro Luz Acima, uma mensagem recebida pelo Chico e ditada por irmão X, que vai tratar para a gente sobre a Revolução Cristã. Então, como aí está em voga o assunto da política, o que seria a Revolução Cristã que o Cristo defendia? E essa página nos ensina muito. Ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Então sempre se ouvia falar que Jesus era o Messias, era o rei dos judeus. E, portanto, Tomé assim concluía que estava assim, em vias de acontecer uma grande renovação política em Jerusalém. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se pacífico, ou seja, segundo Tomé, o movimento começaria de forma pacífica, para terminar com certeza em choques sanguinolentos. Não se reportava o mestre constantemente à vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento, a chegada da nova era. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e ajudariam na independência do povo escolhido. Havia, meus irmãos, uma questão que incomodava muito o povo judeu, que era a dominação romana. E com isso eles sempre se revoltavam de tempos em tempos e esperavam, inclusive, a maioria deles, que o Messias viesse para libertá-los do jugo militar, do jugo político. E Tomé, portanto, estava embarcando nesses pensamentos. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos. Submetendo certa noite ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Então, uma noite, Tomé procurou Jesus, partilhou essas informações, esses sentimentos, essas impressões que ele tinha com o Mestre, e Jesus então confirmou assim: sem dúvida, explicou o Nazareno, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras, reformará o caminho dos povos. O movimento revolucionário, falou Tomé, procurando imprimir largo sentido político à definição. Sim, acrescentou Jesus, não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, ou seja, Tomé então relembrou quantos conflitos, quantas guerras que o povo judeu participou ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, desde os padecimentos do deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e perguntou sem rebuços: Senhor, confiar-me-ás porventura o plano central do empreendimento? Será que o Senhor pode me falar qual que é o planejamento que o Senhor tem para a gente dar sequência nessa transformação? Dirigiu-lhe Jesus significativo olhar e falou: amanhã, Tomé, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia de Jesus, muito antes do sol nascer, na casa de Simão Pedro, com surpresa encontrou à espera dele, a fim de viajarem sem demora. Então vejam só, Tomé ficou tão ansioso
que é como se ele tivesse chegado na casa de Pedro às 4 da manhã. Eu vou chegar lá bem cedinho, Jesus vai estar dormindo, né? Mas eu já vou estar pronto para sair com ele. O Cristo já estava esperando ele lá na porta. Vamos embora também. Tem muita coisa para mim te mostrar. Não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador, embriagado, estirado na via pública. Jesus parou, aproximou-se do homem, socorrendo. Mas o que é isso? Perguntou Tomé. Este velho diabo é Jonas, borracho renitente, ou seja, é um alcoólatra constante, enfermo já de tanto consumo de álcool. Para que ajudá-lo, mestre? Amanhã estará deitado aqui no mesmo horário e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou os argumentos e falou: não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito, em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? Ou seja, ô Tomé, quem que já parou aqui para ajudar? Você sabe em que circunstâncias, quais as dificuldades levaram ele a cair constantemente? Por que não ser o primeiro a começar a ajudar esse homem? O aprendiz não respondeu, limitando-se a ajudar na condução do bêbado para lugar seguro, onde o caridoso amigo se dispôs a oferecer-lhe calor e pão. Continuaram a caminhada. Quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar a Jesus lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhada pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a saúde do corpo. Iam saindo de Cafarnaum, então voltaram a viajar, depois desse segundo imprevisto. Mas foram abordados por 3 senhoras, de aspecto simples, que desejavam informações da boa nova para os filhinhos. Então vieram 3 mães e falaram: mestre, só podia ensinar um pouquinho do evangelho para os nossos filhos? Jesus, na mesma hora, atendeu. Prestou esclarecimentos simples e objetivos, conforme a capacidade das crianças. Ainda não havia concluído aquele curso rápido de evangelho, e Jafé, o cortador de madeira, veio ofegante pedir-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu, sem pestanejar, à frente de Tomé, silencioso. Reconfortou a mãezinha desesperada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou à casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã tomou-lhes o tempo, e assim que se puseram a caminho em definitivo, ou seja, nisso aí a manhã foi toda embora, e aí resolveram continuar a marcha, o caminho. Eis que uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celeste. Trazia a perna muito machucada e dispunha apenas de uma das mãos para fazer um curativo. Jesus acolheu-a bondoso. Pediu a ajuda do apóstolo e levou-a até uma casa próxima, onde lhe lavou as feridas, deixando-a convenientemente abrigada. Prosseguindo viagem para o monte, mestre e discípulos foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos,
mal tiveram tempo de fazer rápida refeição de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, a noite já havia chegado. Estrelas brilhavam distantes. Achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, um dia inteiro de caminhada e de ajuda, enxugou o suor abundante e rendeu graças a Deus pela possibilidade de descansar um pouco. Finalmente, mestre, sossegar aqui um pouquinho. A fadiga, porém, não lhe subtraiu a curiosidade. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, perguntou: Senhor, e agora? Dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? O divino amigo esclareceu sem vacilar: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio. Entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica, e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ante o discípulo desapontado concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Então vejam, meus irmãos, que princípios maiores devem nortear a vida de todos nós espíritas cristãos. A seara, o trabalho a fazer é muito grande, é muito extenso. Sempre existe uma lágrima a ser enxugada, uma criança a ser instruída, um jovem a ser esclarecido, informado, esclarecido especialmente nas questões de ordem espiritual, da vida eterna. O trabalho a fazer é muito grande. As necessidades estão à nossa volta, especialmente no que diz respeito às necessidades do espírito. E, portanto, todos nós devemos nos irmanar nesse grande ideal de viver, de compreender e de exemplificar o Evangelho à nossa volta. Sempre há um trabalho a fazer. E a maior tarefa, conforme Jesus dizia, na Revolução Cristã, se a gente almeja tanto viver numa sociedade melhor, se a gente almeja tanto mudanças, melhorias, progressos, onde está o grande trabalho? Onde está a grande tarefa? Aqui, ó. Eu tenho a minha e cada um de nós aqui tem a sua. Qual que é o defeito que mais nos marca a personalidade? Qual que é a maior limitação que cada um de nós aqui traz consigo? Nós sabemos. A gente olha para dentro de si e sabe as dificuldades que a gente carrega. Então vamos combatê-la. Às vezes, meus irmãos, é muito importante nós nos lembrarmos disso. Por quê? Para que a gente não perca o foco daquilo que é o essencial, daquilo que é o mais importante. A doutrina espírita não nos pede, a partir de lições como essa, que a gente, por exemplo, fique alheio às questões coletivas, não nos proíbe de termos algumas preferências, algumas escolhas. Pelo contrário, isso é um papel que nos diz respeito enquanto cidadãos. Agora, a prioridade diz respeito à nossa reforma íntima. A prioridade diz respeito à nossa melhora individual, a aplicação do Evangelho em nossas vidas. Porque se a gente se melhora, cada um de nós cumpre o seu papel, o que vai ser a sociedade? Se os conflitos diminuírem, se houver mais perdão, conforme a gente está estudando hoje, nós vamos liberar o aparelho judiciário de um tanto de problema.
de um tanto de dificuldade que o Estado é chamado a intervir para que não aconteça o caos ou uma rupção aí no convívio humano. O que aconteceria se as famílias fossem mais harmônicas, se houvesse mais perdão, mais entendimento? Uma sociedade seguramente mais tranquila, mais segura, mais pacífica, onde haveria mais amor. E isso depende do governo, meus irmãos? Depende de um político A, B ou C? Não, depende de nós. Essa é a prioridade. Esse é o grande ponto. E à medida que nós nos melhorarmos, os nossos governantes que vêm do seio da coletividade, do seio do povo, vão refletir essa melhora, vão trazer consigo valores mais elevados, costumes mais nobres, hábitos mais saudáveis, refletindo também num governo mais aprimorado, mais evoluído e que há de fazer um bem maior à coletividade. Portanto, a grande tarefa está conosco. Não tenhamos medo, tenhamos o coração em paz, porque se a gente volta na história da humanidade, às vezes a gente se preocupa muito com a questão política. Vamos avaliar aqui o seguinte: qual que era o contexto político quando Jesus nasceu? Havia um governante na Palestina chamado Herodes o Grande, que, preocupado em perder o poder, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, porque ouviu falar que havia nascido o rei dos judeus. Qual que era o contexto político quando Cristo já estava adulto? Havia um outro rei, também Herodes, que condenou, que foi indiferente à bondade e à justeza daquele homem, mas que via nele uma ameaça. E o romano que exercia o poder na Palestina, Pôncio Pilatos, que por conveniência pessoal lavou as mãos. Esse era o contexto político. Qual que era o contexto político dos primeiros cristãos em Roma? Quem era o governante? Nero, que perseguia, prendia, executava a centenas os primeiros cristãos do nosso tempo, após o legado do Cristo, e que mesmo assim o Evangelho não acabou. Pelo contrário, meus irmãos, com todas essas dificuldades do governo e da organização coletiva, esses irmãos fizeram o seu erguimento pessoal, sublimaram-se, tornaram-se almas de valor, porque souberam vencer o meio. Portanto, se nós estivermos diante de um meio de governantes que às vezes não nos agradam, tenhamos no nosso coração que isso não é o principal, que muitos irmãos nossos espíritas, cristãos, venceram meios muito mais hostis e subiram espiritualmente. Essa é a nossa prioridade. Seja o meio qual for, nós podemos nos redimir, tornarmos criaturas melhores e focarmos no que realmente importa. Conforme nos diz o Espírito responsável pela condução dos destinos do Brasil, nesse livro sublime que muito nos esclarece, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos aqui uma passagem que muito nos toca o coração, nos enche de esperança e de paz. Seja qual for a escolha que vier, amanhã ou nas demais escolhas de governantes que vêm pela frente. Henrique de Sagres, certa feita, Eliu procurou Jesus, preocupado com os primeiros passos da coletividade no Brasil, dizendo ao mestre: ora, mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção, para que possamos velar pela sua tranquilidade. Vejam aqui o que Eliu pediu em primeiro lugar: para que haja paz no seio da pirataria de todos os séculos. Temos, Senhor, que nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. E aí vem Jesus, em resposta a Eliu, dizendo a respeito do Brasil o que é que aconteceria aqui. Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis.
a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Jesus dizendo, preste atenção agora, as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. São palavras, meus irmãos, do nosso Mestre, que cuida dessa terra com muito amor. Confiemos nele. Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Querido Mestre Jesus, conforme os registros de São João, no capítulo 12 do seu Evangelho, o Senhor certa vez nos afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós sabemos que o conhecimento da verdade é o fator indispensável à nossa evolução, ao nosso progresso espiritual. Por isso só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade de encontrarmos reunidos à sombra do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos consolado e nos mostrado como evoluir e encontrar a paz que todos buscamos. São ensinamentos que nos mostram a verdade, que vieram diretamente do plano espiritual, nos mostrando por que nós fomos criados, em que situação nos encontramos e aonde podemos chegar de acordo com o nosso merecimento. Pedimos aos nossos irmãos maiores que nos abençoe, nos ampare, nos assista, todos aqui que nos encontramos encarnados e desencarnados. Que cada um de nós receba em nosso coração a inspiração que nós necessitamos para levarmos conosco o melhor dos ensinamentos da tarde. Que eles possam estar sempre presentes em nossas vidas, nos amparando, nos assistindo, nos envolvendo nessa paz que envolve todos nós nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde.
e em nome de Deus, que continuará sempre amparando a nossa pátria, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho, e dos nossos benfeitores e amigos espirituais. Nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja.